Nessa edição a gente vai abrir espaço para debater e tentar esmiuçar um pouquinho mais, né, esse caso escabroso que aconteceu no último sábado na cidade de Guarujá e que ganhou a mídia nacional, né, lamentavelmente, a região da Baixada Santista, mais uma vez nas páginas policiais da mídia nacional, né, em todas as emissoras, todos os sites, com o verdadeiro linchamento que sofreu a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, que nós confirmamos ontem ainda aqui na abertura do programa, acabou sendo internada no Hospital Santo Amaro, mas não suportou, né, ao linchamento, aos golpes, às pancadas que sofreu, né, de populares lá no bairro Morrinhos, e acabou vindo a óbito ontem de madrugada, né? Nós estamos com prazer recebendo aqui o advogado Ayrton Cinto, que é um advogado definido e escolhido pela família da vítima, da Fabiane, né, para pilotar esse caso e orientar aí os seus familiares. Ayrton, prazer recebê-lo novamente, tudo bem? Tudo bem, prazer é nosso, Boturão, a oportunidade aí de esclarecer aí a situação horrível, horrorosa que aconteceu. Nosso Absair Rocha, jornalista especializado na área policial, mais uma vez participa, colabora com a gente aqui nessa edição do Painel Debates. Prazer receber você também, Rocha, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar desse caso que realmente manchou ainda mais, né, a situação aqui no nosso município, o Brasil inteiro falando desse caso aí. Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista e advogado, mais uma vez participa e está conosco aqui mais esta edição do Painel Debates. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? É sempre uma honra realmente participar desse painel regional debates, para discutir temas importantes aí da nossa região, do país. Cumprimentar o Ayrton e o Absair Rocha, nosso decano aqui, nosso professor. Professor Absair. 3014-5281, sempre o telefone para você entrar em contato com a nossa produção, não é? Com a sua opinião, com a sua pergunta, não é? E com seus questionamentos também aos nossos convidados, não é? Lembrando que pelas redes sociais você participa com a gente também, não é? As redes sociais nós vamos discutir um pouco aqui com mais profundidade ao longo do programa, né? Mas a nossa é sempre positiva, né? facebook.com/painel regional, você acessa a gente aí, clica e curte aí o programa, quase 5.000 curtidas, a gente fica muito feliz, compartilha conosco aqui os assuntos importantes que a gente debate e discute aqui durante o painel regional. Na sequência você pode acompanhar a gente, eu lembro você, não é? Pela site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá no ícone painel regional e acompanha online o que se discute, o que se debate aqui ao longo do programa. O painel debates encerrado, ele vai para o YouTube, né? Você acessa lá, revê o programa por inteiro ou os temas, os assuntos, as partes que você julgar mais interessantes. A gente na abertura sempre destacando aqui para você os nossos parceiros, hoje o DL, né? O Diário do Litoral. A gente traz aqui, acompanha aqui na capa do DL, essa manchete, centralizando aqui um pouquinho mais, confirmado, lancha tinha 10 ocupantes. Essa é a manchete do DL. E logo abaixo, né, você vê também uma manchete referente a esse caso que nós vamos discutir ao longo do programa, da barbárie em Guarujá, com o delegado abrindo a investigação. E a manchete, o Diário do Litoral, obteve imagens que constataram que a embarcação estaria acima do limite prudencial, de 5 pessoas e um condutor. Foi um acidente na prainha e que também deixou vítimas, lamentavelmente. Estão acontecendo coisas realmente desnecessárias e que a gente não gostaria de divulgar, mas infelizmente estamos aqui para o bem e para o mal, né? Aqui na sequência o Ayrton recebe um exemplar, passa ali para o Rocha, por favor, os outros dois aqui, um para você, outro para o Heraldo. Obrigado. E a gente vai, ao longo do programa, colocar no ar também duas participações importantes do repórter Cidadão, que conversou com o delegado responsável por esse caso, que abriu a investigação, e com um parente, né, da vítima fatal, a Fabiane. Bom, Ayrton Cinto, você foi contratado pela família da vítima. Como é que você vai levar esse caso aí à frente? Que providências você já tomou? E que informações aí mais aprofundadas você tem sobre esse caso aí, que, como eu disse, ganhou a mídia nacional e nos deixou a todos horrorizados, né? Eu acho que a palavra é essa, né? Horrorizados, a gente não tem outra palavra, outra definição para a gente identificar esse caso, essa barbárie. E eu fui contactado pela família, não fui nem contratado, viu, Boturão? Vou ser bem sincero. Fui contactado pela família, por alguns familiares,
para que a gente pudesse dar suporte para essa família, a família da Fabiane, ou o que restou dela, né, que é o seu esposo, uma filha de 12 anos, uma filha de 1 aninho que ainda estava mamando no peito dela, para que a gente desse um suporte no seguinte sentido. A Fabiane passou por uma atrocidade sem nome, inominável, num bairro, e as suspeitas de que pessoas ligadas ao crime, a práticas criminosas, traficantes, tenham feito isso. Uma família humilde que sofreu essa atrocidade. Essa atrocidade aconteceu e eu sustento isso até o final das investigações, de que o responsável por esse acontecimento foi o administrador do site Guarujá Alerta, que de forma inconsequente, leviana, publicou uma foto, um retrato falado, de 2012, de uma suposta sequestradora de crianças no Rio de Janeiro, colocou no site dele, alertando a população do Morrinhos e ainda dizendo: cuidado, são boatos por enquanto, mas é uma suposta sequestradora. Criou absoluta comoção social naquele bairro, um bairro de pessoas trabalhadoras, um bairro de periferia, um bairro residencial, pessoas pobres, grande parte delas, mas um bairro de gente decente. Até pedi licença para fazer uma defesa em nome dessa população, claro, que tem sido confundida. Olha o povo do Morrinho que faz, só podia ser no Morrinhos. A gente não admite isso e entra em defesa dessa população de quase 20 mil pessoas, porque esses animais, isso se eu posso chamá-los de animais, não é, Boturão, Rocha e Heraldo? Porque é uma ofensa para o animal. Eu não posso qualificar, sendo, não posso qualificar também como cidadãos. Esses elementos, esses seres que fizeram isso com ela, foram induzidos por essa falsa imagem, por essa falsa notícia, essa comoção precipitada que esse site, através do seu administrador, fez. Eu não quero dizer aqui que o administrador do site é um assassino. Eu não quero dizer aqui que ele tinha intenção de que Fabiane sofresse isso e a família dela também. Mas que ele é responsável pelo ocorrido e assim deve responder, isso a gente não abre mão. É o que a família quer. A família não fala em indenização, a família não fala em ação civil, a família quer que cada um dos responsáveis, todos eles, sejam responsabilizados, punidos dentro da sua culpabilidade. O que, aliás, é o que prevê a nossa legislação, que é muito falha nesse sentido. Nós perdemos a grande chance de discutir isso no marco civil da internet, que foi discutido, aprovado agora, a toque de caixa, talvez aí pelos políticos preocupados com a proximidade das eleições, protegendo só os políticos, com a proximidade da Copa, protegendo essa situação. Eles esqueceram de colocar punições, prever tipos penais para punir aquele que, através da rede social, principalmente numa página apócrifa, ou seja, uma página que não diz quem é o dono, quem administra, não tem RG, não tem CPF, não tem nome, não tem nada, seja responsabilizado pelas consequências dos atos de noticiar uma situação falsa. Ele sabia que era falsa, tanto é que ele mesmo já colocou em diversos sites, já deve estar depondo, como já depôs, acho que agora é pela manhã, dizendo que ele não tinha intenção porque ele colocou que era boato. Para mim, só a situação dele saber, ter a ciência de que era boato, e que ele, mesmo sabendo que era boato, colocou uma foto de uma pessoa que ele nem sabe quem é, que era de uma investigação do Rio de Janeiro, do ano 2012, ele agiu com extrema imprudência. Nessa imprudência ele tem que responder sim. Pelo quê? Pelo delito que foi praticado contra a Fabiane, que é o homicídio triplamente qualificado. Nós temos uma participação do repórter Cidadão, ouvindo o cunhado da Fabiane. Vamos acompanhar o repórter Cidadão, depois as participações do Rocha e do Heraldo também. Eu estou aqui com o José Nildo, que era cunhado da vítima, da Fabiane, que também vai falar um pouquinho como era a Fabiana. José Nildo, como que era a Fabiana que foi vítima desse espancamento brutal aqui no Guarujá? Pessoa sossegada, não fazia mal para ninguém, não era violenta. Tinha as crises dela por causa do transtorno bipolar que ela tinha. Teve um transtorno no mês passado, o meu irmão levou para o médico, estava medicada, estava se recuperando, já estava 60% melhor, não estava 100%. Fabiana era mais uma dona de casa feliz, no modo dela, com os problemas dela, com as filhas dela. Tá deixando uma criança de 1 ano, uma filha de 12 que vai passar a informação que a mãe tinha falecido. Levamos até um psicólogo, pedimos apoio a um psicólogo.
para dar notícia. Não sei se por maldade, se for fazer alguma outra coisa, ela reagiu e inventaram que ela era a suposta sequestradora de criança. Agora estão falando que ela fazia magia negra. Eu acho que uma pessoa que estava com a Bíblia, segundo eu fiquei sabendo, ela tinha esquecido a Bíblia na igreja. Foi lá, pegou a Bíblia, estava com a Bíblia na mão. Estranho. Uma pessoa dessa ser praticante de magia negra. Ninguém tem foto da criança. Então boatos que acharam a criança com olhos arrancados, vela nos olhos, ovo de Páscoa. E fotos. Bom, não tem nada concreto. Só mataram mais uma inocente. Enquanto a gente não tomar providência com apoio das autoridades, pode ocorrer em outra família, como ocorreu na minha. Pode ocorrer na de vocês que estão trabalhando aqui, acompanhando o caso. Eu acho que está todo mundo indignado pelo jeito que foi. Resumindo, a Fabiana era só mais uma inocente. Boturão, hoje o Guarujá está chorando, hein? E o José Nilton está aí com o coração apertado. Imagens, Rafael Serafio, aqui do ML, para o painel Regional em Debate. Muito bem, obrigado então ao nosso repórter cidadão, conversando aí com o cunhado da vítima, né, da Fabiane Maria de Jesus, que sofreu esse espancamento, esse verdadeiro linchamento, e foi à morte na madrugada da última segunda-feira. Sair Rocha e Heraldo, fiquem à vontade aí. O que mais chama a atenção aí depois de tanto tempo de estrada, Rocha? Eu acho que enquanto nós jornalistas trabalhamos na nossa profissão, nós temos a cautela na hora de divulgar alguma coisa, que nós temos consciência de que uma notícia mal divulgada, ela pode causar uma verdadeira tragédia, como acabou de acontecer. Agora, eu queria chamar a atenção desse caso, especificamente desse caso aqui, por 2 pontos. Primeiro, o cidadão disse que era só um boato. Então, por que colocar o retrato falado? Claro. Se era só um boato, por que o retrato falado? Segundo, se esse retrato falado, como diz o doutor Ayrton aqui, é de uma ocorrência do Rio de Janeiro, então maldosamente ele foi colocado, esse retrato falado. Esse é um ponto muito importante. E outro ponto também, nós conversamos com o doutor Rocha, o doutor Lara, não há nenhuma queixa de criança sequestrada no Guarujá, ou de tentativa de sequestro. Quer dizer, tudo isso aconteceu, a população está com medo, está revoltada, está indignada. Por quê? Porque falta segurança. Então, qualquer coisinha que aconteça, a população explode. Foi o que aconteceu agora. É um barril de pólvora. Está todo mundo com medo, porque o crime realmente assumiu proporções alarmantes. E por causa disso, há que se ter muita cautela quando se fala de alguma coisa, porque ao menor sinal, a população pode fazer o que fez aí. Se bem que, para mim, isso aí não é coisa da população, não. Isso é coisa de bandido. Bandido que tem que responder pelo bárbaro crime que eles praticaram. Diga, Heraldo, pois não. Eu estava aqui ouvindo atentamente o Ayrton e o Absair Rocha. É verdade, porque nós, enquanto jornalistas, nós temos toda a cautela, nós apuramos uma notícia, nós checamos as fontes, nós ouvimos o outro lado e, de repente, por uma dessas, vamos dizer, a rede mundial de computadores está aí. Não tem censura, é evidente que não tem censura, mas nós temos que ter muito cuidado ao ver alguma coisa numa rede social, na internet, uma notícia dessa, porque não tem a origem, não tem a fonte, não tem quem se responsabilize. O próprio Ayrton disse agora recentemente que o rapaz aí coloca, né, na rede social uma fotografia que ele tirou de um site do Rio de Janeiro, sei lá de quanto tempo atrás. 2012. Olha aí, praticamente 2 anos, né? E ainda escreve do lado, né? Boato. E colocou o retrato falado. Além do homicídio, da forma mais cruel que se praticou, esse rapaz aí, eu acho que ele está seriamente encrencado, sim, inclusive por induzimento ao crime através dessa página que ele se diz aí o responsável. Realmente é muito triste o que aconteceu, um mau exemplo para o mundo inteiro, às vésperas da Copa do Mundo. Então, quando vêm os governos estrangeiros e dizem que há necessidade de cuidados
mais expressivos da população, dos nacionais dos seus países, quando vêm ao Brasil, a gente às vezes até fica irritado. Mas a verdade é essa, uma explosão de violência gratuita como essa ceifou a vida dessa senhora. Aí fica a pergunta, né? Fazendo aqui, às vezes, lógico, do telespectador, que é leigo, como sou eu também, né? Nessa questão jurídica que o Ayrton representa aqui, o Heraldo conhece bastante também, né? E o Rocha, que acompanha há tantos anos o jornalismo policial e faz jornalismo policial com todo cuidado, como ele explicou há pouco, com toda a dignidade do mundo, não é? A tal página Guarujá Alerta, página de notícias no Facebook, não é? O cidadão colocou lá que há boatos de que uma mulher que sequestrava crianças no Rio de Janeiro, praticava com essas crianças magia negra, estaria agora morando em Guarujá, vivendo em Guarujá, atuando em Guarujá e fazendo esse tipo de coisa também em Guarujá, e coloca lá um retrato falado que ele chupou lá, pegou, né, captou de um site há 2 anos atrás, né? Agora, que ligação pode ser feita com o assassinato dessa moça? Porque ele não colocou lá no Guarujá Alerta, lá na página de notícias, o nome da Fabiane, né? Nem que a Fabiane morava em Morrinhos, nem que... Enfim, não deu dicas diretas, né, que pudessem fazer qualquer tipo de relação com essa moça que acabou sendo... que sofrendo esse linchamento. Do ponto de vista moral, Boturão, Rocha, Heraldo e nossos telespectadores, eu tenho certeza absoluta que ele é responsável por isso. Mas não basta que a gente somente o responsabilize do ponto de vista moral. Acho que até pelas leis aí divinas, acho que Deus já instruiu o processo dele, já deu a sentença, já condenou, já responsabilizou a quem de direito. Mas nós estamos falando das coisas da terra, das coisas humanas, e eu vou te dizer, Boturão, por conta da falha da nossa legislação, ausência de previsão específica de um delito praticado pela internet com a veiculação de uma notícia falsa e até a utilização de imagens falsas para induzir uma população, por falta disso, a gente vai ter que aplicar a nossa saída, do seu ponto de vista jurídico, para poder responsabilizar o administrador do site, é o Código Penal em seu artigo 29. Que lá há uma previsão, simplificadamente eu vou dizer, no seguinte sentido: aquele que contribuir de qualquer forma para o evento criminoso responderá na medida da sua culpabilidade. A culpabilidade nesse sentido não é a culpa, a intenção de fazer. Do ponto de vista técnico, jurídico, a intenção somente o dolo. A culpabilidade é na imprudência, na imperícia, na falta de atenção com as consequências que ele pode promover com o ato. Então, aí, com a aplicação do artigo 29, neste caso, a gente percebe que há a possibilidade jurídica dele ser, como bem disse o Heraldo, que ele está bastante encrencado, creio eu, infelizmente para ele e para a família dele, mas mais infelizmente ainda para a família da Fabiane. Ele deve ser investigado, apurada a sua responsabilidade com base no fato final, que é o homicídio triplamente qualificado em desfavor da Fabiane e da sua família. Então eu entendo que com a falta de ordenamento jurídico, ou de artigos de lei, ou de uma lei específica que preveja algo nesse sentido, a saída para responsabilizar ele, porque ele é responsável sim, eu repito, ele não é um assassino, ele não é um animal que deu a última paulada na cabeça da coitada da Fabiane, mas é responsável. E por que eu afirmo isso com absoluta serenidade e tranquilidade? É só fazer um raciocínio lógico e retroagir os fatos. A barbárie só aconteceu, e aqueles elementos praticaram aquela selvageria, porque ela foi confundida com uma suposta sequestradora, cuja foto foi colocada dolosamente, aí sim entra o dolo, a intenção do administrador do site, provocando uma comoção dentro de uma sociedade, de uma comunidade, de um bairro de 20 mil pessoas. Então vamos lá. Se ele não houvesse praticado essa leviandade, não haveria o evento final. Para mim, provada a responsabilidade, mas isso também vai ser feito, vai ser encaminhado durante o inquérito e durante a ação penal. Jornalisticamente, o Heraldo já adiantou aí, eu comungo também da mesma tese, né? Esse rapaz aí, adulto, coroa, não sei o que ele é, não conheço pessoalmente, né? Esse cidadão responsável pelo Guarujá Alerta, essa página de notícias, jornalisticamente descumpriu aí os preceitos básicos, né? Totalmente. Boatos, você é boato, você não divulgar o boato e ainda coloca o retrato falado. É claro. Eu estou transformando aquilo num fato concreto. Exatamente. Onde mora a má-fé?
A má-fé mora quando... Aliás, eles estão usando essa daquele defesa. retrato falado. Pessoal, são somente boatos por enquanto, é uma suposta sequestradora, mas põe uma foto que ele tenha certeza que não é ela. Porque se são boatos, como ele coloca uma foto? Para mim, a má-fé, melhor dizendo, está aí cabalmente comprovada. Exatamente, da intenção. Agora, veja que curioso, telespectadores. É claro, isso aqui é apenas um raciocínio jurídico e tal. Identificadas essas pessoas, elas serão julgadas pelo povo, pelo tribunal do júri. Não é? Porque nós temos aí a materialidade, que é a morte em si desta senhora. Indícios de autoria, me parece que também a polícia caminha para a certificação desse aspecto. Não é? Sim. Para o promotor denunciar, os elementos estão às expensas. E quem vai decidir é o povo. O povo a matou e o povo vai decidir. Que vai para o plenário. Eu só acho que nós temos que ter a responsabilidade, fazendo aqui eco nas palavras aqui do Ailton, é o seguinte, deixar bem claro que não foi a população lá de Morrinhos 2. Sim. Foi um bando de bandidos Sim. que se infiltrou no meio dessa gente e que cometeu um delito de extrema crueldade. Muito bem. Vamos, antes do intervalo, só passando aqui uma informação importante da Prefeitura de Santos sobre a pavimentação de 2.800 metros de extensão da Avenida Washington Luiz, trecho entre a Avenida Vicente de Carvalho, na Hora da Praia, e também a Francisco Glicério. Na área total, 20 mil metros quadrados, serão aplicados 4.800 toneladas de massa asfáltica. A obra começou ontem, segunda-feira, dia 5. A previsão do término dessa obra é de 3 meses, prazo que pode ser prejudicado pela chuva, já que o serviço de aplicação de asfalto só pode ser realizado em solo seco. As rotas alternativas, né, para essas interdições, por causa dessas obras na Washington Luiz com Francisco Glicério, você pode obter através do site da Prefeitura de Santos, o www.santos.sp.gov.br, acessando lá a página da CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da cidade. Agora o intervalo, já a gente volta com o painel Regional Debates. Voltamos, este é o segundo bloco aqui do nosso painel Regional Debates, conversando com o advogado Ailton Cinto, com o nosso Absair Rocha, jornalista especialista na área policial, e com o Heraldo José dos Santos, jornalista, advogado, também participando com a gente nesta edição. 3014-5281, sempre aberto para você participar com a gente, e pelo nosso Facebook, facebook.com/painel regional, tá certo? Nós temos na sequência aqui mais uma participação do repórter Cidadão, desta vez conversando com o delegado responsável por esse caso, né, por esse linchamento, né, massacre que sofreu a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, né, que acabou falecendo na madrugada desta segunda-feira passada, ontem, portanto, e você confere aí, depois a gente continua falando a respeito desse caso aí que ganhou a mídia nacional. Confira. Aqui no primeiro distrito de polícia aqui do Guarujá com o doutor Lara, delegado titular, e que vai poder passar para a gente um pouquinho os motivos que causaram o espancamento da vítima que faleceu hoje, a Fabiane. Doutor, o que motivou esse espancamento que causou essa tragédia toda aqui na cidade do Guarujá? Chegou ao nosso conhecimento, tanto pelo registro do boletim de ocorrência, quanto pelas notícias trazidas pelos familiares, a motivação supostamente se deu em razão de notícias que foram veiculadas na rede mundial de computadores, em perfis de redes sociais, atribuindo a autoria de sequestros que vitimaram crianças no Guarujá, praticados por uma mulher. E de forma ainda a ser apurada, a vítima, Fabiane, ela foi confundida com esse perfil que foi exposto em redes sociais e acabou sendo violentamente agredida, agressões estas que acarretaram sua morte na data de hoje. Doutor, já tem alguma pista de quem jogou isso nas redes sociais? Como é que está o funcionamento agora da polícia nesse caso? Já foi identificado o perfil em uma rede social, no qual foram veiculadas informações a respeito desses supostos sequestros. O mantenedor desse perfil já foi identificado.
ele se comprometeu a nos procurar amanhã pela manhã, acompanhado do advogado. De plano, já disse que prescindirá necessariamente de autorização judicial para violar o sigilo das comunicações, já que eles colocam à disposição de fornecer e permitir que a Polícia Civil analise todo o conteúdo exposto no seu perfil social de fatos relacionados ao que culminou na morte de família. É isso aí, doutorão. Agora quem falou é a autoridade policial, doutor Lara. Imagens, Rafael Serafim, aqui do 1º Distrito de Polícia da cidade do Guarujá, para o painel regional em debate. É com você, doutorão. Muito bem, participação importante aqui do nosso repórter cidadão, conversando com uma das figuras mais significativas de todo esse processo, evidentemente que é o delegado, agora está responsabilizado, responsável por esse caso, por essas investigações. Já teve contato com ele, Ayrton? Já tive contato no domingo, quando aconteceu, quando eu fui contactado pela família no sábado à noite. Na verdade, eu fui contactado pela família para tentar arrumar uma vaga de UTI no Santo Amaro. Me ligaram à noite para isso. Aí eu perguntei qual era o caso, aí eles me passaram, eu fiquei estarrecido, marquei com a família de manhã no domingo. Eu fui até a casa deles ali no Morrinhos 1, e aí a gente já dali traçamos aí a nossa estratégia de trabalho. E eu mesmo liguei para o Dr. Rossi no domingo, ele me atendeu, informando para ele se ele tinha noção, já tinha ciência do ocorrido, que é o Dr. Cláudio Rossi, delegado titular da comarca lá de Guarujá, a delegacia de sede de Guarujá. Ele não tinha ciência ainda e eu combinei com ele, falei, então a gente precisa conversar imediatamente, o mais rápido possível, marcamos para segunda-feira de manhã. E eu fui antes para o Hospital Santo Amaro, 7 horas, 7h30 da manhã, para colher algumas informações, como realmente colhi, e para verificar o estado de saúde, para informar a investigação. E lá nós recebemos a informação que ela havia falecido. Aí inverteu tudo, a gente teve que tomar outro caminho. As informações que a gente havia colhido eu levei mesmo para o Dr. Lara. A gente esperou a documentação do falecimento dela e fomos fazer a ocorrência do falecimento. E a partir daí desencadeou todo o procedimento. Tenho mantido contato constante com o Dr. Lara. Hoje mesmo pela manhã falei via telefone com o Dr. Lara para confirmar o depoimento do administrador do site, porque imediatamente assim, após as suas declarações, eu quero ter acesso para que a gente possa avaliar a possibilidade de um pedido formal de prisão temporária. Ele já prestou depoimento ao delegado? Nesse momento, parece que ficou marcado para amanhã. Ou ele deve estar prestando nesse momento ou já prestou. Então, qual é o nosso objetivo? Como, assim que o fato ocorreu, a página retirou, obviamente o administrador retirou do site lá, da página do Facebook, essas fotos, os pedidos de atenção, dizendo que havia uma sequestradora ou suposta sequestradora. Desde então a gente já percebeu que ele está destruindo ou ocultando provas. Mas ele diz que vai colaborar, segundo palavras até do Dr. Lara, com a investigação, e nós vamos aguardar. A gente não vai se precipitar, a gente vai aguardar. Se realmente ele colaborar com a investigação, mostrar as páginas, devolver aí para o site ou fazer o print e entregar na Polícia Civil as páginas que realmente da bobagem que ele cometeu, aí ele vai demonstrar que está querendo colaborar. Caso contrário, se eu entender, após criteriosa análise, que há intenção de obstruir e dificultar a investigação, eu mesmo formalmente vou pedir a prisão temporária, aí o doutor Lara que vai decidir, junto ao Poder Judiciário, se há possibilidade ou não. A intenção é impedir que ele possa pressionar a família, que ele possa mandar alguém pressionar, que ele possa tentar obstruir a investigação, destruindo outras provas. Bom, só uma pergunta. Esse rapaz já tem um BO, porque ele mencionou uma mulher que morou em Guarujá, que hoje mora no interior do estado, e ela foi mencionada nominalmente por ele. Nessa questão, este caso seria um caso separado, um inquérito separado, se inquérito houver, ou já é colocado junto com esse caso, mostrando aí um precedente? Rocha, ao lado desse retrato falado que está aqui, que é de uma mulher lá do Rio de Janeiro, de 2012, que ele colocou lá para criar uma movimentação no site dele,
e aí sim eu digo que a prova da má-fé está aí, ele colocou a fotografia efetivamente de uma outra mulher, que chegou a morar no Guarujá, morava aqui e se mudou para o interior. E quando ela viu isso no site, ela já respondeu... Com o nome dela, hein? Com o nome. Ela respondeu no próprio perfil do Facebook, que era um absurdo, que ela nem estava no Guarujá, e que ela já tomou as providências na cidade de origem onde ela está. Fez uma ocorrência policial. Como o inquérito corre aqui, creio eu que haverá comunicação entre as autoridades policiais envolvidas e deve haver troca de informações. Então você vê que neste ato ele acabou proporcionando, permitindo que pessoas a confundissem e matassem barbaramente Fabiane, colocou em risco a vida de outra pessoa e o pior, há precedentes. Há uma ocorrência policial que eu já requeri para o doutor Lara que seja juntada aos autos do inquérito. Em Guarujá. Em Guarujá, onde o mesmo site, ou seja, o mesmo administrador, de forma leviana também, num passado recente, colocou fotos e informações que eu não tenho detalhes, terei e fico à disposição para apresentá-los, no sentido de que levou um inocente às beiras ou às portas de uma cela. Ele quase colocou na cadeia um inocente por conta de uma informação novamente aí, ou igual a que ele coloca de forma leviana, criando uma insegurança jurídica, uma insegurança social, atingindo toda a cidade do Guarujá. Isso precisa ter freio. A gente precisa dar a resposta para a sociedade guarujaense e que isso repercuta em todo o Brasil. De maneira positiva, né? De maneira positiva. Em homenagem à morte de Fabiana e aos parentes, marido e 2 filhas que ela deixou. Aliás, sugiro até, se me permitem... Isso, infelizmente, é o resultado da invasão, né, que a área da comunicação sofreu de alguns anos para cá, com uma série de incompetentes aí que atuam na televisão, no rádio, nas redes sociais, então nem se fala, né? Gente que nunca passou por uma sala de aula na universidade, né? Muitos até analfabetos mesmo. Semi-analfabetos e imbecis, né? Imbecis, profissionais da imbecilidade e da mediocridade que, lamentavelmente, invadiram a nossa profissão. É verdade. Em parte por culpa nossa, né? Em parte por culpa dos empresários de comunicação também que permitiram isso, em nome da maldita audiência, do maldito Ibope, da maldita disputa, não é? pela audiência, essa disputa suja, não é? Suja, desonesta, porca, né, que a gente vê nas emissoras de televisão. E isso tem muito a ver com isso, essa situação que está colocada aí, e que esse rapaz aí do Guarujá Alerta está sendo responsabilizado aqui pelo Ailton Cinto, e de repente pode pegar uma bela cana por companhia. Mas o que eu queria colocar também, antes da gente avaliar isso, ouvir o Rocha sobre esse tema, o Heraldo, são 2 profissionais experientes da área da comunicação, do jornalismo, né, do bom jornalismo, como a gente pratica aqui no painel regional e no painel regional Debates. A moça, a Fabiana era bipolar, né? Fazia tratamento, né? E até que se saiba, que se prove ao contrário, uma notícia aí de um comportamento, de um surto que ela tenha tido, né? Não. Ou será que ela já teve alguns surtos, né? E esses surtos acabaram ficando famosos ali pelo bairro, pela vizinhança, enfim, e naquele momento fizeram a ligação de uma coisa com a outra e ela pagou pelo que não fez? Alguma possibilidade? Não. Nada que justifique, hein, pelo amor de Deus. Nem que ela fosse a culpada por isso, que ela fosse sequestradora e que ela usasse crianças sequestradas para magia negra. Nem é isso justifica o espancamento, né, e o linchamento que ela foi exposta. Né? Doutorão, o seu questionamento dá a oportunidade de fazer um esclarecimento super importante. Existe, pelo menos teve início, a gente está tentando sufocar isso, porque a gente vai continuar tentando sufocar, o início de um movimento para desqualificar a condição moral e a condição mental da Fabiane. Ela tinha, sim, e vinha passando por tratamento de um transtorno bipolar, mediano, cuidado e atendido. Ela passava constantemente lá pelo atendimento fornecido pela Prefeitura do Guarujá, ela era medicada, e você vê os depoimentos de todas as pessoas. Ela era uma pessoa dócil, não há notícias de nenhum surto dela que tenha comprometido a sua condição social de convivência, ao contrário, pessoa dócil, querida
e a gente já percebeu algum indício de criação aí, né, de movimentação, no sentido de desqualificar a vida, a condição, o caráter de Fabiane. Nós não vamos permitir. Haja vista que algumas pessoas começaram a dizer, espalhou lá, como dizem lá, entre aspas, a Rádio Peão, lá na comunidade, de que ela foi apanhada com um livro, e este livro era um livro de magia negra. O livro que ela estava em mãos, e eu segurei, porque as pessoas, as familiares me mostraram pra gente lá no hospital, nada mais, nada menos do que uma Bíblia. E as pessoas estavam querendo imputar a ela isso. Nós não vamos permitir outro linchamento de Fabiane. Já moral, teve o físico, agora o moral não. E eu perguntaria, o que é mais cruel? O linchamento em si, ou o que estão tentando fazer, o que possam tentar fazer? Agora, depois de tudo que ela passou, vai querer o quê? Dizer que ela realmente era problemática e que mereceu o que aconteceu? É um absurdo. Ao contrário. Esse problema dela, essa condição de saúde dela com esse problema que estava sendo cuidado, agrava a situação dos agressores. Porque no momento, provavelmente, a gente não tem provas ainda disso, mas isso é um raciocínio que a gente faz, um raciocínio lógico. No momento que ela foi arrebatada, aquela turba de animais que fizeram isso com ela, certamente esse problema pode ter tido algum desfecho e ela não conseguiu verbalizar, ela talvez não tenha conseguido expor a situação. Talvez nem tenha tido tempo também. Então, a verdade é assim, eu sou convicto que esse cidadão aí que administra o site, como efetivamente foi hoje, foi ontem na delegacia, com o seu advogado, ele tem que ter defesa, tem que constituir seu defensor, sim. Ele terá defesa no inquérito, ele terá defesa na ação penal, ele terá defesa em qualquer lugar. Defesa esta que Fabiane não teve, por uma obra dele, que ele deu start nessa situação. Fabiane foi julgada, arrebatada, condenada e executada sem a mínima condição de defesa. Defesa essa, repito, que o administrador do site tem e terá. Heraldo, quer completar alguma coisa? Eu queria só, você mencionou aquele tópico dos jornalistas, mas grande parte dessa situação também se deve à atuação do Supremo Tribunal Federal, viu, Boturão, telespectadores? Porque em 2009, num processo lá que estava julgando a validade da lei que regulamenta a nossa profissão, o senhor Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, relator do processo, disse que ela violava a Constituição, era contrária à Constituição, a lei que estabelece, regulamenta a profissão de jornalista. Segundo ele, a lei ofende ou ofendia a livre manifestação do pensamento. Quer dizer, ele se complicou todo, ele misturou as coisas. Livre manifestação do pensamento todos nós temos. Claro. Você em casa, todos nós temos. Agora, o exercício profissional, que exige sim a capacitação técnica profissional, é outra coisa. E nós tínhamos a nossa legislação. Não é à toa que tem uma nova proposta de emenda constitucional restabelecendo a obrigatoriedade do curso de jornalismo, da formação acadêmica de jornalistas. É um avanço? É um avanço, porque o que fez o senhor ministro e o Supremo como um todo? Nivelou todos por baixo. Vamos para mais um break e voltamos em instantes com o nosso painel regional Debates. A gente volta com o nosso painel regional Debates. Este é o terceiro e último bloco, né, desta edição. Com prazer conversando aqui com o advogado Ayrton Cinto, o advogado que representa aqui a família da Fabiane Maria de Jesus, né, que aos 33 anos sofreu um espancamento em Guarujá no último sábado, né, na verdade um linchamento, e que acabou indo a óbito na madrugada da última segunda-feira. Absair Rocha conosco e Heraldo José dos Santos também participando aqui do nosso programa. Absair, com relação a essa questão ética aí que envolve aí a profissão, as redes sociais aí contaminadas, né, por gente que se julga jornalista, se diz jornalista, se diz competente para criar blog, para criar site, o diabo que os carregue, e até mesmo as emissoras de televisão, as redes de televisão, as emissoras regionais e rádios também, né? Dominadas aí por gente que não tem a menor capacidade, e muitas vezes nem caráter, né? Para ter um microfone, para poder falar com o telespectador, não tem nem responsabilidade para isso. Queria ouvir você também com o Heraldo, já colocou a sua posição. O que a gente percebe que hoje é aquela necessidade de ser o primeiro a dar a informação, o chamado furo, mas na época em que a gente fazia isso no jornal,
fazia com responsabilidade. Eu quero dar um exemplo aqui. No nosso programa, meu Geraldo, lá na Terra, na Rádio Terra, surgiu semana passada, veio uma notícia de uma criança que teria sido violentada pelo pai, né? E pela idade da criança, pelas coisas que ela contou, nós achamos por bem divulgar os fatos sem nominar, sem dar nome, porque a gente não sabia até onde tinha verdade aquela situação. Não podíamos deixar de dar a matéria, mas nós não fomos dizer, olha, o fulano, a cicrana, não fizemos isso. Resultado, na semana seguinte, a delegada com muita malícia, conversando com a garota, e ela então confessou, na verdade não aconteceu nada. Ela quis criar uma situação para chamar a atenção dos pais, porque ela se sentia, de certa forma, ignorada pelos pais. Então, você dá uma matéria dessa, você dá o nome do cidadão, ele é mandado para um CDP, a vida dele passa a não valer absolutamente nada. Então, você tem que ter esse critério. O jornalista, com uma frase, às vezes, ele destrói uma família, né? Então, ele tem que saber muito bem, tem que pensar muito bem como ele vai fazer. Só que, infelizmente, hoje, nas redes sociais, qualquer Zé Mané, né? Ele se acha no direito de chegar e falar o que bem entender, sem pensar nas consequências, que é o caso em tela. Muito bem, nós estamos aqui condenando, crucificando, né, o cidadão aí do site não, né, da página de notícias Guarujá Alerta pelo Facebook, né, mas o Ayrton Cíntia explicou aqui uma série de detalhes que o levam a ter aí culpa parcial nessa situação, nesse linchamento que levou, lamentavelmente, à morte a dona de casa Fabiane Maria de Jesus no último final de semana. O Jorge Gama do Imbaré diz assim, lamentável o que aconteceu com a Fabiane. Punição aos culpados já, imediatamente. É o que se busca, não é, hoje? Sim, o já imediatamente a gente entende, Jorge, a sua indignação e a mesma de toda a população do Guarujá, acho que de todo o Brasil, que isso está sendo divulgado por todo o país, mas com muita cautela, com muito cuidado, como bem frisou o Rocha, bem frisou o Heraldo, você também frisou. A gente não quer justamente fazer o que esse cidadão dessa página no Facebook fez. A gente não vai se precipitar, a gente não vai assodar a investigação, nós vamos colaborar, mas vamos acompanhar firmemente e atentamente as investigações. E eu garanto para você, Jorge, e toda a população do Guarujá, principalmente do Morrinhos, nós vamos sim lutar até o final, incansavelmente, para que todos sejam identificados, responsabilizados na medida da sua culpabilidade. Pode acreditar. Agora, em cima disso, né, faltou o Rocha já citou aí, que são bandidos, né, que cometeram essa atrocidade, né, esse crime, esse linchamento. O Heraldo também já concordou com essa tese, também o Ayrton, enfim, né, mas que pode levar um cidadão, né, um ser humano a amarrar num poste, né? Ela foi amarrada no chão. Ela foi amarrada, foi maniatada e... Os membros... Ela foi arrebatada, foi jogada ao chão, foi espancada ali, quebraram um bloco de construção na cabeça dela, aí depois ela estava no chão, amarraram ela pelo braço, lá bateram com uma bicicleta na cabeça dela e chutaram. Veja o número de agressões que essa moça sofreu, né? Aí amarraram as mãos, puxaram pela corda, ela foi arrastada. A gente é meio complicado de falar isso. A gente fica até... Fomos nós que reunimos essas imagens e entregamos na mão do Dr. Lara. Você percebia que ela, ainda que de bruços, ela tentava falar alguma coisa e saía só um sussurro. E o desgraçado, lá o animal, chutou a cabeça dela e falou, agora quer sussurrar? Agora já era. Está no vídeo. Depois ela foi arrastada até a beira do mangue, de uma vala, foi amarrada num colchão e virada e jogada no mangue. Amarrado no colchão, cuja intenção, a gente conversando com os policiais, o Rocha pode ajudar, qual é a intenção de amarrar no colchão? Para depois atear fogo. Agora, não quero ser aqui o arauto da desgraça, mas veja só uma coisa. Morrinhos, como todos os bairros da região, da Baixada Santista como um todo, esses bairros realmente sofrem a consequência dos traficantes. E esses traficantes, não adianta negar, eles são poderosos. Bom, com este acontecimento,
é de se prever o quê? Que a polícia em peso esteja investigando essas imagens das câmeras de monitoramento e que a polícia esteja fazendo diligência nesse bairro à procura desses elementos. E o próprio comando provavelmente também, né? Vou chegar lá. Uhum. Enquanto a polícia está vasculhando isso aí, o tráfico não anda. E o tráfico não andando, a biqueira não funciona. A biqueira não funciona. E a biqueira não funcionando, Prejuízo. o pessoal Prejuízo. do outro lado não vai gostar. Então eu acho que esse pessoal, esses monstros que fizeram esse negócio aí, a minha avó usava muito esse boato, esse verbo, está no mato sem cachorro, quem fez isso aí. Porque de um lado tem a polícia procurando por eles. Encurtar o caminho para o inferno. Do outro lado pode estar o pessoal do comando também querendo tirar a polícia do bairro. E para isso tem que sumir com esses caras. Porque para o inferno eles iam de qualquer jeito, né? Apenas me parece que encurtaram o caminho, né? Nito Dalemont diz o seguinte: está sendo comum a população fazer justiça com as próprias mãos. O que não deve. Que não, claro, absolutamente. Já dissemos aqui claramente, mesmo que fosse comprovado que ela era a tal mulher que sequestrava crianças para usar magia negra, enfim, sessões de magia negra, jamais você pode concordar com um espancamento dessa natureza, né? Mas a polícia prende, a justiça solta, e o povo se revolta e quer fazer justiça. Algo tem que ser mudado. Vocês não acham? É a questão do telespectador. Eu não acho. Eu tenho certeza absoluta. Agora, ele fala bem ali, ele não fala que é o juiz que solta, o promotor que solta, o advogado que solta. É a justiça, é a lei. O juiz só solta alguém com base na lei. Ele não pode decidir, vou soltar esse porque aquele é mais feio, mais bonito. Então a gente tem que rever, aproveitar toda essa situação e também continuar o debate a respeito da responsabilização de crimes dessa monta, sem criar essa questão de que é uma questão simplesmente criminal. Social, passa pela resolução, não é, Rocha? Não é, Heraldo? Não é apenas a questão, lei, né? Pelo manejo social da questão, não é questão da lei só, é a questão social passando por melhores condições de vida dessa população, formação educacional, e aí sim, aí a gente pode cobrar com certeza. Aquele que se enveredar pelo mundo do crime, que a lei seja rígida, o mais forte possível. Isso, tanto o Heraldo como o Ailton são advogados criminalistas, podem falar melhor do que eu. A população tem aquela sensação de que há impunidade. Por quê? Porque a justiça é muito lenta. Há uma demora muito grande em se julgar um caso, né? Isso aí é que dá essa sensação de impunidade, é que faz com que as pessoas fiquem revoltadas, fiquem indignadas. Se fizer uma enquete para saber, você é a favor da pena de morte? De cada 10 pessoas ouvidas, as 10 vão dizer que sim, porque elas não aguentam mais esse estado de coisas. Só que tem uma coisa, o juiz não pode chegar ao bel prazer e condenar, ele tem que seguir uma série de normas. Então eu acho que falta um pouco mais de esclarecimento para que a população saiba que o juiz não põe na rua porque ele quer, que o promotor deixa de acusar porque quer, e que o advogado solta o cidadão porque quer ver o quanto pior, melhor. Eu acho que os dois, melhores do que eu, podem falar sobre isso. Tem uma série de equívocos, uma série de erros, né? Eu canso de ser questionado na rua, por exemplo, o que os tais mensaleiros, o que esses caras estão fazendo na Papuda? Estão lá fazendo o quê? Ninguém quer ver os caras presos, não, pô. O que o pessoal quer, na verdade, o que o pessoal me questiona na rua, é o seguinte: cadê a grana que eles desviaram? Cadê o dinheiro do mensalão? 4 milhões para um, 5 milhões para outro, não sei quantos milhões para esse, mais não sei quantos milhões para aquele. É isso que o pessoal quer. Se o Zé Dirceu estiver andando na rua, correndo na praia, o Genuíno estiver internado dentro de casa, o Delúbio estiver tomando uísque com o Lula, ninguém está ligando para isso. Tem que pagar. Agora, eu quero saber cadê a grana que os caras desviaram. E isso ninguém vê. É um exemplo que eu estou dando aqui, não tem nada a ver com o tema, mas é uma outra situação, porque eu sou muito questionado na rua, né? A rua, no cafezinho, na feira, andando na praia, todas essas pessoas às vezes encostam e vêm, no programa, questionando. E aí? O dinheiro que os caras desviaram não volta? E a gente fica sem resposta. Não é, Heraldo? Isso aí. Eu vejo o seguinte, eu traço a situação de hoje da criminalidade no seguinte sentido. O crime hoje é uma hemorragia. É um ser doente lá, está doente. Então o que está acontecendo? Está sangrando demais. Então o que é preciso? O que a população pede hoje? Conter esse sangramento. Muito bem, conter o sangramento,
mas tem que atacar o problema, tem que atacar a base lá. A causa. Não é pela lei que nós vamos resolver o problema, até porque a nossa lei e a lei das sociedades modernas, ela não é impeditiva. Se você for ver lá, não está escrito lá, é proibido matar. Está escrito o seguinte, matar, pena de tanto a tanto. Dependendo das qualificadoras, ela vai aumentando. Então é aquela história, não adianta atacar só o crime, a consequência, se você não tiver educação, se você não tiver saúde. Todos os dias nós comentamos aqui a problemática da saúde, a problemática da educação. Quer dizer, tem que ser uma ação coordenada, porque do contrário, meu amigo, nem milícia, nem linchamento, nem nada disso não vai resolver o problema. Então os governos têm, e isso se consegue também através da educação do povo. O povo precisa ficar mais atento. Amanhã termina aí o prazo de regularização de título de eleitor. Outubro está chegando. Vamos escolher bem os nossos representantes. Não serviu? Afaste esse cidadão da vida pública, para que ele faça leis mais consistentes, para que ele faça com que o dinheiro público seja bem aplicado. E não que escolha para essa vala comum da corrupção que contamina o país como um todo. Eliana do Macuco diz assim, até quando teremos esse nível de violência, essa falta de segurança? Estamos voltando à era do olho por olho, dente por dente. Estamos voltando à Idade Média, sei lá eu, né? Pior. Olho por olho, dente por dente, era entre aspas, era um artigo do Código de Hammurabi, não é? Da Lei de Italião? Lei de Italião. Olha, Eliane, né? Eliane, se o que aconteceu com a Fabiane houvesse acontecido nessa época, do olho por olho, dente por dente, já era uma injustiça, porque ela é inocente, porque você sabe, a lei é essa, se alguém de alguma família cortasse o meu dedo, alguém da minha família, de outra família qualquer, cortasse o meu dedo, alguém da minha família estava autorizado a cortar o dedo de alguém da outra família lá, né? A Fabiane era inocente, pior ainda, então a atrocidade ultrapassa até os limites da Idade Média, a idade onde se resolvia as questões dessa forma. Com base nisso, eu peço a sua permissão, doutorão. A Lei Maria da Penha surgiu assim, com uma agressão injusta de um companheiro para a Dona Maria da Penha, que é o nome da lei. E hoje nós temos uma lei que é boa, precisa ser melhorada, o Estado não tem estrutura para fazer valer, mas o texto da lei é bom. Eu mesmo já coloquei muito agressor de mulher na cadeia. Então eu gostaria de pedir o apoio de vocês, pessoas eminentes, pessoas pensantes, pessoas fortes na política, principalmente no jornalismo, no meio de comunicação, a gente fomentar a ideia de a gente criar uma lei específica para esses atos que são ocasionados em razão de notícias postadas em sites apócrifos, em pessoas que fingem que são jornalistas. E essa lei tem que ter, por uma questão de justiça e homenagem à família de Fabiane, o nome Fabiane de Jesus. Pelo menos iniciar esse debate. É preciso que a gente tenha uma lei específica para cuidar desses casos. Muito bem. Agora, o que falta a gente amarrar aqui para a gente encerrar esse tema? O Ayrton, o processo evidentemente vai seguir, tem um depoimento aí do cidadão da Guarujá Alerta, essa página de notícias no Facebook. Os familiares, não sei se vão ser ouvidos também. Não é? Já foram ouvidos, nós levamos ontem mesmo. Como disse o Rocha, né, há a perseguição aí a perseguição por parte da polícia a quem fez isso e, especialmente, acho que é pior ainda, né, por parte do comando do crime lá do Morrinhos, né. E só para fechar, o Carlos da Pompeia diz assim, sabemos que a lei é demorada, temos casos de pessoas presas, julgadas anos depois, né. Nesse caso, como fica? Primeiro precisa identificar os criminosos. Sim. Né? A gente não vai praticar, Carlos, o que praticou o administrador do site. A gente não vai se precipitar. A gente quer uma investigação rápida, mas uma investigação consistente. A gente também não vai buscar culpar nenhum inocente. Todos os culpados, todos os responsabilizados serão aqueles que praticaram ou concorreram para praticar o ato. Então a gente promete aqui, assume esse compromisso com a sociedade de uma forma geral, de ficar em cima dessa questão e não deixar que a impunidade prevaleça. Meu caro Ayrton Cinto, obrigado pela presença aqui, obrigado pelos esclarecimentos, né? E espero que o assunto se resolva rapidamente e esses culpados, seus percentuais, né, que sejam devidamente responsabilizados e punidos. Obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, Boturão. Prazer estar com o Rocha, com o Heraldo, ícones aí. A gente só aprende quando vem aqui. Pena que estamos aqui por um motivo desse, mas a gente está à disposição. O nosso compromisso é lutar contra a impunidade e isso nós vamos fazer. Obrigado, Absério Rocha, referência no jornalismo policial aqui da nossa região e do país. Obrigado, Heraldo José dos Santos. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Debates volta amanhã sempre às 13h30 da tarde, reprise às 20 horas. E um pouquinho mais na frente...